Quer comprar camisa de time com desconto? Cupom EDNAFUT na FUT Fanatics. Você encontra tênis, roupa casual, acessório pro seu treino e muito mais. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Bom, eu vou trazer aqui uma notícia bad vibes, mas acho que é uma parada que a gente precisa falar a respeito. O Harvard Business Review, que é um bom site do pessoal lá de Harvard, fala bastante coisas legais sobre o mercado de trabalho. Ele lançou essa braba daqui, que é o seguinte: IA não reduz o seu trabalho, ele só intensifica ele. E aqui a gente vai usar IA para traduzir, né, para português. E vambora. Nesse artigo daqui, eles falaram o seguinte: uma das premissas da IA é reduzir a carga de trabalho, permitindo que funcionários se concentrem em tarefas mais valiosas e envolventes. No entanto, de acordo com uma nova pesquisa, as ferramentas de IA não reduzem o trabalho, mas o intensificam consistentemente. No estudo, os funcionários trabalharam em um ritmo mais acelerado, assumiram uma gama maior de tarefas e estenderam sua jornada de trabalho por mais horas, muitas vezes sem que lhe fossem solicitados. Isso pode parecer uma vantagem, mas não é tão simples. Essas mudanças podem ser insustentáveis, levando ao aumento de carga de trabalho, fadiga cognitiva, essa é uma coisa que a gente não fala a respeito, mas a gente precisava falar, esgotamento profissional e comprometimento de tomada de decisões. O aumento da produtividade inicial pode dar lugar a uma queda na qualidade de trabalho, rotatividade de pessoal e outros problemas. Para corrigir isso, as empresas precisam adotar uma prática de IA, ou seja, um conjunto de normas e padrões para o uso de IA, que podem incluir pausas intencionais, sequenciamento do trabalho e maior interação humana. Então assim, isso daqui é o pesadelo pra galera que vendeu que a IA ia tornar a gente cada vez mais produtivo, quando não tornou. Pelo contrário, né? A gente olhar e falar assim, pô, quando a gente olhava assim, pô, a gente tem cada vez mais ferramentas, máquinas, o nosso trabalho vai ser cada vez mais fácil, né? Pelo contrário, agora é burnout, é crise de ansiedade, é desespero, é medo de perder seu emprego, é afastamentos por problemas de saúde mental em números recordes aqui no Brasil. Então, assim, que horas que isso aqui vem pra me ajudar? Uberização das vagas de trabalho, né? É uma parada que só piora a nossa vida. Isso é notável. Automatizo a parada e já vou pensar no estratégico. Então assim, pensa que o cara ele olha e fala assim: ah, como é que eu vou fazer pra ter... O que eu vou trabalhar com esse tempo que eu ganhei, né? Não é tipo assim, ah, eu ganhei um tempo, eu vou pensar melhor com esse tempo que eu ganhei. Não, ganhei um tempo, vou fazer agora outra coisa. Então, ao invés de você estar cuidando de uma coisa, você está cuidando de duas, três. E aí vai virando uma loucura total. E aí, o boom da internet nos anos 2000 falava a mesma coisa. Não falavam não, pelo contrário. O boom da internet nos anos 2000 foi super bem recebido, assim, com entusiasmo, com até um certo ar de esperança, né? A gente falava da aldeia mundial dos computadores, de comunicar com o lado do mundo, a gente falava da globalização. A galera tinha outra vibe com a internet, assim. Pelo contrário, facilitar a mensagem, tudo. Então, eu acho que assim, e eu estava lá, tá? Das poucas coisas que eu posso falar, realmente estava lá. Acho que com a internet a gente teve a chegada da internet, ela foi muito mais uma coisa positiva, né? A gente recebeu ela com muito mais braços abertos, de olhar e falar assim, pô, ó, a internet chegou, olha que legal. Até mesmo rede social, a gente olhava tudo com um jeito muito mais positivo, né? Pensando assim, pô, qual é os horizontes disso? O que a gente consegue criar com isso e tudo mais, sabe? O que a gente consegue ler, receber, distribuir, comentar. Era muito mais positivo do que a IA que chegou, e a IA já chegou com todo mundo olhando e falou assim, cara, que bizarro isso daqui, né? Tem um certo, né, o Frutigere Aero. Tem uma certa desesperança sendo criada ao redor da IA também, né? Então assim, enquanto líderes se concentram nos ganhos de produtividade prometido, podem se surpreender com a complexidade da realidade e só perceber o preço quando for tarde demais. Em nossa pesquisa em andamento, descobrimos que as ferramentas de IA não reduziram o trabalho, mas intensificaram ele. Um estudo de 8 meses sobre como IA generativa mudou os hábitos de trabalho em uma empresa de tecnologia com cerca de 2 funcionários, constatamos que os colaboradores trabalhavam em um ritmo mais acelerado, assumiam mais tarefas. É importante ressaltar que a empresa não impôs o uso de IA. Beleza, embora oferecesse assinaturas corporativas para ferramentas de IA. Por iniciativa própria, os funcionários se esforçavam mais porque a IA fez parecer possível, acessível e, em muitos casos, gratificante. Aí é loucura. Embora isso possa parecer um sonho para os líderes, as mudanças provocadas podem ser insustentáveis, causando problemas no futuro. Assim que a empolgação inicial com a experimentação diminui, os funcionários percebem que a sua carga de trabalho aumentou silenciosamente e se sentem sobrecarregados por terem que lidar com tudo que surgiu de repente. Esse aumento de carga de trabalho pode levar à fadiga cognitiva,
esgotamento profissional e comprometimento de tomada de decisões. O aumento da produtividade inicial pode dar lugar à queda da qualidade de trabalho, rotatividade pessoal e outros problemas. Pedir aos funcionários se autorregulem não é uma estratégia vencedora. Em vez disso, as empresas precisam desenvolver um conjunto de práticas e normas ao redor do uso de IA. De abril a dezembro, estudamos como as ferramentas mudaram os hábitos. Fizemos isso por meio de observação presencial 2 vezes por semana, monitoramento de canais de comunicação e mais de 40 entrevistas. Então, isso aqui é muito louco, né? Limites difusos entre a vida pessoal. A IA tornou o início de uma tarefa tão fácil, reduzindo atritos, se depara com uma página em branco. Os funcionários passaram a realizar pequenas tarefas em momentos que antes eram intervalos. Mais multitarefa. A IA introduziu um novo ritmo no qual os trabalhadores gerenciavam várias tarefas simultaneamente. Escreviam código manualmente, enquanto a IA gerava uma versão alternativa. Executavam múltiplos agentes paralelos, reativavam tarefas muito adiadas, porque a IA ia lidar com elas em segundo plano. Assim, tem todo um rolê que acho que é um problema da IA, que é justamente eu vi algumas empresas fazerem, que é uma maluquice muito grande, né? Que algumas empresas simplesmente pegaram 10 vagas de trabalho. Ah, temos aqui 10 vagas de trabalho aqui. E simplesmente lançaram assim, estamos cortando para 2 e vocês usem IA para resolver. Conheço algumas empresas, mano, que inclusive pegam os funcionários e falam assim, ó, pega isso daí que você faz agora e resolve com IA. E, tipo assim, e não é só com IA, né? Resolve com ChatGPT. E agora, tipo assim, mano, sei lá, tio. Como é que eu vou resolver isso aqui que eu faço com o ChatGPT? Então, assim, o cara tinha toda uma dinâmica, toda uma estrutura, pô, papo reto. Assim, eu não posso de jeito nenhum falar que empresa que foi isso. Mas como eu queria falar sobre isso daí. Nossa, me doer não poder falar o nome assim. Os caras simplesmente pegaram, cortaram umas vagas, viraram pra galera e falaram assim, olha, gente, você resolve agora o que você fazia antes com IA. E os caras, mano, sei lá, mano, começaram a usar a parada e a qualidade caiu pra caralho, assim. Pra caralho. A qualidade da parada que você tinha antes, que era um bagulho, mano, os processos super bonitinhos, uma comunicação super boa, tudo muito acertadinho, era difícil de dar dor de cabeça. Irmão, começou a voltar coisa, vinha coisa errada, vinha processo que era pra ser aprovado de um jeito não era aprovado. Eu falei, não, você viu isso, cara? Puta, esqueci. Ou puta, a ferramenta não avisou. Ou puta, não chegou notificação. E aí você começa a olhar e fala assim, cara, uma coisa que antes era meio que super estruturadinha, o cara super valorizou, né, a parada. E aí uma coisa que antes, às vezes, até mesmo uma coisa que precisava de tato humano, ela foi perdida, né? Então, assim, é muito doido. E aí eu vou falar um caso que tá rolando bizarro aqui com vocês. Que, de novo, eu vou super valorizar isso? Não sei se eu vou. Não sei se eu vou, né? E o capitalismo de hoje, eu tô pensando aqui o que eu vou fazer. Mas, assim, muitas tarefas que a galera tá jogando tá deixando a galera burnoutadaça, né? E infelizmente, esse é meio que o futuro. Só que, assim, quando um bagulho crasha, né? Dá um crash, dá um problema ali de quebrar no meio do caminho, os caras precisam voltar tudo. E aí precisa entender, tipo, qual foi a tomada de decisão que isso aqui, que gerou isso daqui, né? Onde é que tava o erro, onde é que tava o pensamento. Então a gente precisa entender que existe um limite cognitivo da gente até mesmo revisar a tarefa de IA, né? Porque assim, ainda vai precisar existir revisão, né? Esses dias tentei otimizar um negócio do meu trampo com IA e levou 8 horas para dar certo, que eu fazia em 4. Eu falo assim, ó, eu uso IA no meu dia a dia. Só que assim, o que eu tenho feito e que tem me ajudado bastante? Eu tenho simplesmente usado para acelerar coisas que antes eu demorava muito tempo. E mesmo assim eu tenho refinado o processo muito. Então assim, pesquisa. Pô, eu tenho uma ferramentinha. Então é muito comum eu pegar essa minha ferramentinha aqui, que é o Perplexity, que eu jamais irei mostrar meu histórico pra vocês, tá? Dá pra mostrar de leve minha pesquisinha aqui, ó. Vamos ver. Então, por exemplo, tem número de estatísticas do comportamento financeiro dos homens? Opa, eu queria dados. Preciso de dados de pesquisas atuais sobre o jiu-jitsu. Também precisava de número para minha entrevista com o Gurgel. Existe algumas pesquisas sobre saúde mental, qualidade de vida dos produtores de conteúdo adulto? Beleza. Existe alguma pesquisa sobre saúde mental? Beleza. Riscos do conteúdo mais 18? Beleza. Precisava de dados. Qual é a maior polêmicas do futebol da atualidade? Eu tinha separado algumas polêmicas, mas falei, puta, preciso de mais algumas pra uma entrevistada. Isso aqui é pro Edu. A da próxima entrevistada tá no outra ferramenta.
Então, por exemplo, eu vou entrevistar um cara que ele é enfermeiro, assim. Quais são os acidentes domésticos que mais ocorrem no Brasil? E aí ele vai me passar aqui, e aí ele me bota aqui, né? No Brasil, acidentes domésticos mais comuns, incluem quedas, sufocamentos e engasgos, né? Quedas, sufocamentos, queimaduras, intoxicações, choques elétricos. Então, pô, só com isso daqui, eu já tenho mais ou menos uns números pra falar com esse cara, que a gente vai falar muito sobre primeiros socorros, emergência dentro de casa. Então eu tenho um número, mas é o que eu vou fazer. Eu não sou um burro. Eu venho aqui e eu vou ver de onde vem, qual que é a fonte. Ah, beleza, então a fonte é essa daqui. É do Ministério da Saúde. Ah, tá. Aí às vezes eu vou, aí se eu acho que eu quero dar um double check, aí eu vou caçar de novo outra fonte disso. Então assim, eu costumo fazer esse processinho de estar sempre dando um double check. Porque assim, antes, pra caçar cada uma dessas informações, eu demorava uma cota. Esse caso demoraria um pouco menos, mas assim, às vezes eu ia pesquisar, putz, qual que é dados de saúde mental, blá, blá, blá. Então às vezes eu consigo já clusterizar 10, 20 de pesquisa numa coisa só. Isso acelera a minha vida. Só que assim, se eu boto o chat GPT pra criar um texto pra mim, gravar, mano, o chat GPT me deu fonte do Reddit. Ah, é comum, super comum. Porque é assim que ele funciona, mano. Então, assim, é importante você dar uma olhada e entender, tipo assim, como que isso pode facilitar seu trampo e como isso pode simplesmente te burnoutar. Porque a qualidade também tá e pode virar um problema na sua entrega final. E acho que, mano, não acho que é uma boa você diminuir a qualidade que você for. Quanto mais eficiente você for na sua empresa, mais trabalho você vai ter e menos ganhar por isso. Total, concordo muito. Então, assim, acho que é um cuidadinho, assim, que a gente precisa ter pra tomar cuidado pra não afogar a gente, entendeu? Não acho que é uma parada que a gente precisa... A gente precisa ter muito cuidado e as pessoas às vezes superestimam isso, né? Então elas pegam, jogam 10 funções pro cara, 20 funções em cima pro cara lidar com IA, e às vezes o cara não tá conseguindo dar conta de uma porque a cabeça dele não consegue operar tudo isso, entendeu? O cara é um só ainda, né? Então isso é uma tristeza. Mas infelizmente os caras só vão botar a mão na consciência quando o bicho pegar, quando começar a ter prejuízo, quando tiver um BO muito grande. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives do Edson Castro, que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e domingos às 9 horas da noite. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu.